E tem uma outra barreira que é nossa também, mas é de muita gente que também tem dificuldade com a prática, que a gente tem que entender que essas coisas de parar, de não julgar, de aceitar, não é muito a nossa cultura, né? Então tem um outro aspecto da prática que é o não julgar. Esse aí, né, eu acho que é o mais difícil, né? Na pós, assim, no último dia de aula, que já formou a primeira turma da pós de Mindfulness, né, na PUC, no último dia de aula teve uma discussão, né, ou no penúltimo, mas julgar é uma coisa impossível, como que eu não vou julgar? Né? Então, só para a gente contextualizar isso dentro da prática de meditação, é que quando passa um pensamento, por exemplo, eu reconheço, eu aceito e eu não julgo. Porque o julgar é quando eu estabeleço uma linha de raciocínio, então eu penso, na prática a gente não quer realizar a interação, né? Mas também eu não interajo, mas eu não manifesto a minha preferência. Porque eu tenho que entender que dentro do meu juízo de valores, ou seja, no meu julgamento, estão embutidas todas as minhas fixações, estão todos os meus condicionamentos, os quais restringem profundamente o julgamento, e cada vez que eu julgo, eu limito, eu reduzo então a minha visão. É como se eu falasse, isso é o que eu penso e pronto, acabou. E pronto, acabou, não existe mais espaço para você apreender a realidade de uma forma diferente, não existe mais espaço para diálogo, não existe mais espaço para superar essa restrição, né? Então, o não julgar, concordo que é muito difícil, porque a gente tem a tendência de fazer o seguinte, o que eu gosto, eu me aproximo, o que eu não gosto, eu evito e distancio. Ah, mas eu devo me aproximar do que eu não gosto? Na verdade, a gente não é que a gente deve se aproximar do que a gente não gosta, né? A gente deve não fingir que não existe. Né? Então, as coisas que acontecem e que diz respeito às vezes ao meu comportamento, diz respeito a resultados indesejáveis que eu tenho nos hábitos que eu e nas relações que eu estabeleço. E todas essas coisas eu vou criando mecanismos de defesa, né? Que são eles o seguinte, né? Eu vou colocar um monte de proteção aqui para aquilo que eu não gosto não entrar. Né? E eu vou colocar um monte de vias de acesso para aquilo que eu gosto. Né? Ok, mas nesse gosto e não gosto, é a minha visão do que é bom ou ruim para mim. Ocorre que, para além dessa visão limitada do que é bom e ruim para mim, existe uma infinidade de outras. E que depende, então, do meu não envolvimento em julgar o que quer que seja que acontece durante a prática em relação a pensamento, a memória, a imagens, a desejos, que são as emoções, que todos os aspectos que fazem parte do meu juízo de valores, mas que se eu não aceitar, eu vou fixar o juízo de valores como sendo a única forma de ver. E se eu abrir mão de julgar e deixar essas questões flutuarem e passarem por mim, ainda que eu perceba o meu valor, isso que passou, esse pensamento eu gosto. E essa lembrança que passou dessa pessoa eu não gosto. E caramba, por que de novo esse pensamento está me trazendo medo? Mas isso tudo serve até para a gente poder avaliar o que de fato está fazendo a gente ficar preso nessa cadeia nossa de julgamento. E quando a gente rompe com a rigidez de afastar aquilo que a gente não gosta e aproximar daquilo que a gente gosta, a gente cria novas perspectivas nessa gama de nuances que existe entre o que é bom, o que é prazeroso, o que é desejável e o que é ruim,
o que é indesejável e o que é maldoso para mim, né? Então a gente tem que entender o julgamento na prática como uma coisa sofisticada, sim, da gente exercer, porque é um impulso o julgamento. Quando a gente fala, se eu não gosto, é praticamente automático. Mas que pelo menos na prática a gente perceba o julgamento e a gente possa abrir mão dele em seguida, como a gente faz com os pensamentos, soltar. E é nesse soltar, nesses espaços vazios, quando eu me livro, né, de querer evitar, de não querer aceitar, de querer agitar, quando eu me livro dessas coisas e eu encontro a quietude, eu encontro o silêncio, eu encontro a aceitação, eu encontro o não julgamento, outras formas de reconhecer o mundo vão surgindo. E é a partir daí que a meditação ela tem um aspecto incrível de poder tirar a gente das nossas fixações, da nossa zona de conforto toda limitada, porque é saindo da zona do conforto, através desse treinamento da prática, que a gente abre o nosso campo de visão para poder não ficar sempre repetindo os mesmos erros, né? A gente ganha visão para poder fazer as coisas de outra maneira, mais próximo daquilo que a gente gostaria e acredita.